Eu nunca imaginei que a dor pudesse me deixar tão pequena. Tinha acabado de enterrar o Joaquim fazia 3 dias. 3 dias desde que joguei a primeira mão de terra vermelha em cima do caixão dele. 3 dias desde que senti meu peito esvaziar de tudo, de ar, de esperança, de futuro. Ainda sentia o cheiro da terra fresca grudado na minha pele, na minha roupa, na minha alma. Joaquim morreu de febre alta. Começou com uma dor de cabeça boba, dessas que a gente nem liga. Depois veio o corpo quente, os calafrios, o delírio. Quando conseguimos chamar o médico da cidade vizinha, já era tarde. Ele só balançou a cabeça e disse que não tinha mais nada a fazer. Meningite, foi o que falou. Uma palavra que eu nem conhecia direito, mas que levou embora o único homem que já tinha me olhado com amor de verdade. O Miguel tinha nascido fazia só 2 meses. 2 meses de vida, e o pai dele já estava debaixo da terra. Dona Marlene, minha sogra, não chorou no enterro. Ficou dura, igual estaca, vestida de preto, com aquele rosto de pedra que eu já conhecia bem. Ela nunca gostou de mim. Achava que o filho dela merecia coisa melhor. Uma moça de família, com dote, com nome. Não uma órfã que trabalhava de doméstica na casa dos outros. Mas Joaquim me escolheu, e isso ela nunca perdoou. No dia seguinte ao enterro, ela entrou no quartinho dos fundos, onde eu dormia com o Miguel. Eu estava sentada na cama, amamentando meu filho, tentando fazer meu corpo produzir leite, mesmo estando seca de tanto chorar, seca de tanto não comer, seca de tanto medo. Teresa, ela disse, e meu nome na boca dela sempre soou como uma condenação. Levantei os olhos. Ela segurava uma trouxa de pano xadrez com minhas poucas roupas dentro. Vou ser direta com você, continuou, a voz fria, sem pressa. Meu filho se foi. Essa casa era dele. Agora é minha. E viúva não serve para nada aqui dentro. Só dá gasto. Criança também. Senti meu estômago afundar, quis falar, quis gritar, quis perguntar como ela podia fazer isso comigo. Mas as palavras não saíram, porque quando a gente perde tudo, até a força de brigar vai embora. A gente só fica ali, tentando entender como o chão desapareceu debaixo dos pés. Ela colocou a trouxa na minha mão. Empurrou o Miguel contra o meu peito com um gesto brusco, como se ele fosse um embrulho incômodo. Você tem até meio-dia para sair. E saiu do quarto sem olhar para trás. Fiquei ali parada, com meu bebê mamando no meu peito vazio, olhando para aquela trouxa de roupas velhas que era tudo o que me restava no mundo. Nem chorei. Não tinha mais lágrima. Só um cansaço fundo, do tipo que enterra a gente viva. Saí antes do meio-dia. Nem quis esperar. Peguei meu filho, peguei minha trouxa e caminhei pela estrada de terra que cortava a fazenda até chegar na estrada principal. A mesma estrada que eu tinha vindo anos atrás, cheia de esperança boba de que o amor ia me salvar de tudo. Sentei no chão, na beira da estrada, debaixo de um pé de angico seco. O sol de novembro queimava a cabeça, a poeira grudava na pele molhada de suor. O Miguel dormia no meu colo, suado, pequeno, confiando em mim de um jeito que me partia o coração. Porque ele confiava mais em mim do que eu mesma. Carroças passavam, caminhões velhos levantando poeira. Gente a cavalo. Ninguém parava. Ninguém perguntava. Eu era só mais uma viúva largada no mundo, e o mundo já estava cheio de gente assim. Fiquei ali por horas. O sol começou a baixar, o céu ganhou aquele tom laranja de fim de tarde no cerrado. Meu filho começou a choramingar, com fome de novo. Coloquei ele no peito, mas sabia que não tinha quase nada para dar. Meu corpo estava desistindo junto comigo. Foi então que ouvi o barulho de motor. Uma caminhonete velha, vermelha, levantando poeira. Pensei que ia passar direto como todos os outros, mas ela diminuiu, parou bem na minha frente. Um homem desceu, alto, magro, com um chapéu de couro gasto pelo tempo e pelo sol. Rosto curtido, barba por fazer, olhos fundos que pareciam ter visto muita coisa ruim na vida. 60 anos, talvez mais.
Ele tirou o chapéu devagar e se ajoelhou na minha frente, ali mesmo na poeira da estrada. Não era uma coisa que eu esperava. Homem de fazenda não se ajoelha para ninguém, mas ele se ajoelhou. "Ah, a senhora comeu hoje?" Foi a primeira coisa que ele perguntou. Não perguntou meu nome, não perguntou o que eu estava fazendo ali. Perguntou se eu tinha comido. Balancei a cabeça que não. A voz não saía. Ele olhou para o Miguel, para o meu rosto, para a trouxa de roupa ao meu lado, e entendeu tudo sem eu precisar falar. "Pode contar", ele disse, com aquela voz grave e calma. "Não tenho pressa." E eu contei. Contei tudo com a voz falhando, quebrando, sumindo. Contei da morte do Joaquim, da febre que levou ele embora em 4 dias, da sogra fechando a porta na minha cara, da vergonha de estar ali na estrada sem ter para onde ir, do medo de não conseguir proteger meu filho, do medo de não aguentar mais um dia. Ele ouviu tudo em silêncio, não me interrompeu, não julgou, não teve pena, só ouviu como se minha história importasse de verdade. Quando terminei, ele ficou ali uns segundos, olhando para o horizonte. Depois olhou para mim de novo. "Ninguém deveria ser abandonado depois de perder tudo", ele disse, e cada palavra saía pesada, como se tivesse sido pensada muito antes. "Seu filho não é um peso, é um começo. Vida que segue, vida que tem que ser cuidada." Ele se levantou e estendeu a mão para mim. "Na minha fazenda tem comida quente, tem teto, tem respeito. A senhora pode ir sem medo, sem dívida, sem promessa. Não precisa me dever nada. Só precisa deixar eu ajudar." Olhei para a mão dele. Mão grande, calejada, cheia de terra embaixo das unhas. Mão de quem trabalha, de quem planta, de quem constrói. Apertei meu filho contra o peito. Senti o coraçãozinho dele batendo rápido contra o meu. E pela primeira vez em dias, senti uma coisa pequena, frágil, quase invisível, esperança. Peguei a mão dele, ele me ajudou a levantar, pegou minha trouxa, me guiou até a caminhonete. Colocou meu filho no meu colo com cuidado, como se segurasse algo sagrado. Enquanto a caminhonete balançava pela estrada de terra, levantando aquela poeira vermelha do cerrado, eu olhava pela janela e pensava: às vezes a vida quebra a gente só para mostrar que ainda existem pessoas capazes de reconstruir tudo com um simples gesto de humanidade. Naquele dia, aquele fazendeiro não me salvou só da estrada. Ele me salvou de acreditar que eu não valia mais nada. Fim do capítulo 1. Quando estiver pronto, me avise para continuar com o capítulo 2. Continue 23.35 Architected Narrative Continuation with Sensory Details and Emotional Depth. Só o usuário quer que eu continue com o capítulo 2. Preciso manter a narrativa em primeira pessoa. Teresa, desenvolvendo a chegada dela na fazenda, o primeiro contato com o ambiente, a casa, e principalmente mostrando mais sobre o fazendeiro e como Teresa começa a processar tudo o que está acontecendo. Elementos importantes para este capítulo: a chegada na fazenda, descrição do ambiente, cerrado, simplicidade, mas com dignidade. O fazendeiro mostrando o espaço onde ela vai ficar. Teresa observando tudo com seu jeito silencioso. Mostrar a solidão do fazendeiro também. Desenvolver a tensão emocional de Teresa. Gratidão misturada com vergonha, medo, cansaço. Mostrar o cuidado dele sem ser invasivo. Primeira refeição, primeiro banho, primeiro descanso. Teresa começando a entender quem é esse homem. Preciso manter o tom denso, emocional, com detalhes sensoriais do cerrado e sempre focando no estado interno de Teresa. Capítulo 2. A Fazenda do Silêncio. A estrada de terra parecia não ter fim. A caminhonete velha chacoalhava nas lombadas, levantando poeira que entrava pela janela aberta e grudava na minha pele já suja. O Miguel dormia no meu colo, alheio a tudo, com aquela confiança cega que só bebê tem. Eu segurava ele com força, como se alguém pudesse arrancá-lo de mim a qualquer momento. O fazendeiro dirigia em silêncio.
Não era um silêncio desconfortável, era o silêncio de quem está acostumado a ficar sozinho, de quem não precisa preencher o vazio com palavra. De vez em quando ele olhava para o retrovisor, checava a estrada, ajustava o chapéu. Mas não falava, eu também não, porque não sabia o que dizer, não sabia como agradecer. Não sabia se devia perguntar para onde estávamos indo, quanto tempo ia demorar, o que ele esperava de mim. Então, só olhava pela janela, vendo o cerrado passar. Capim seco, árvores tortas, céu grande demais. Depois de uns 20 minutos, ele desviou para uma estradinha ainda mais estreita, cercada de mourões de madeira carcomidos pelo tempo. Uma porteira velha, sem cadeado. Ele desceu, abriu, passou com a caminhonete, desceu de novo para fechar. Fazia tudo devagar, com paciência de quem já fez aquilo 1000 vezes. A fazenda apareceu aos poucos. Primeiro viu o curral, de madeira escura e gasta. Depois a casa, simples, de alvenaria pintada de branco, que já estava descascando. Telhado de barro, varanda na frente com 2 cadeiras de balanço velhas. Tinha um pé de manga do lado, enorme, cheio de sombra. E mais nada. Só silêncio, calor e o canto distante de cigarras. Não tinha mulher, não tinha criança, não tinha vida além daquela solidão plantada no meio do nada. Ele estacionou embaixo da mangueira e desligou o motor. Ficamos ali sentados por uns segundos, ouvindo o motor esfriando, o vento mexendo nas folhas secas. É aqui, ele disse finalmente. Não é muito, mas é limpo e é seguro. Desceu e veio abrir minha porta. Estendeu a mão de novo para me ajudar. Eu desci devagar, segurando o Miguel, sentindo as pernas bambas de tanto tempo sentada, de tanto cansaço acumulado. Ele pegou minha trouxa e caminhou na frente, subindo os 3 degraus da varanda. A porta da frente estava destrancada. Ele empurrou e entrou. A casa cheirava a casa velha, aquele cheiro de madeira, de tempo parado, de pouca gente. A sala era pequena, sofá velho, mesa de centro com uma bíblia em cima, rádio de pilha, cortina fina que deixava a luz entrar. Tudo arrumado, mas com aquele jeito de quem arruma só porque precisa, não porque tem prazer nisso. A cozinha é ali, ele apontou. Banheiro no fundo. E tem um quartinho aqui do lado que era da minha filha. Parou. A voz dele mudou um pouco quando disse filha. Ficou mais baixa, mais longe. Ele abriu uma porta de madeira do lado esquerdo da sala. Era um quarto pequeno. Cama de solteiro com colcha de retalhos, guarda-roupa de compensado, janelinha que dava para o quintal. Simples, mas limpo. E vazio fazia tempo. A senhora pode ficar aqui, ele disse. Vou buscar um berço que está guardado no galpão. Servia para minha neta, mas... Parou de novo. Não terminou a frase. Coloquei minha trouxa em cima da cama e fiquei ali parada, sem saber o que fazer. Sem saber se devia sentar, se devia falar, se devia chorar de alívio ou de vergonha. Ele percebeu. A senhora deve estar com fome, disse, tirando o chapéu e passando a mão no cabelo grisalho suado. Vou fazer um café. Tem pão, tem queijo, tem doce de leite que a vizinha trouxe semana passada. Eu posso fazer. Falei, rápido demais, quase desesperada, porque não queria ser peso, não queria ser caridade. Queria pelo menos ser útil. Ele me olhou e pela primeira vez vi um quase sorriso no canto da boca dele. A senhora acabou de chegar, disse, devagar. Descansa, come, cuida desse menino. Amanhã a gente conversa sobre o resto. E saiu para o corredor, deixando a porta aberta. Sentei na cama. Olhei para o Miguel dormindo no meu colo. Olhei para o quarto, para o guarda-roupa vazio esperando minhas 4 roupas, para a janela com vista para o quintal seco. E pela primeira vez em dias senti que estava num lugar. Não estava mais na estrada, não estava mais perdida. Ainda não sabia se aquilo ia durar. Ainda não sabia o que ele esperava de mim. Mas naquele momento, naquele quartinho que cheirava a roupa guardada fazia tempo, eu estava num lugar. E isso já era mais do que eu tinha 1 hora atrás. O café estava pronto quando saí do quarto.
O Miguel tinha acordado chorando de fome e eu tinha tentado amamentar de novo, mas meu peito estava quase seco. Ele mamou um pouco e voltou a chorar, insatisfeito, com fome de verdade. O fazendeiro estava na cozinha, mexendo numa panela no fogão a lenha. Virou quando me ouviu chegar. "Ele tá com fome?" perguntou, olhando para o Miguel no meu colo. "Tá", admiti, e minha voz saiu cheia de vergonha. "Mas eu não tô conseguindo." Não terminei. Era humilhante demais. Ele não pareceu surpreso, nem constrangido. "Eu imaginei", disse simples assim. "Fiz mingau de maisena com leite. Minha filha dava isso para a neta dela quando o leite não vinha direito. Foi até o armário, pegou uma mamadeira velha, mas limpa, encheu com o mingau morno, testou no pulso. "Pode dar nele." Estendeu a mamadeira para mim. "Não vai fazer mal." Peguei a mamadeira e sentei na cadeira da mesa. Coloquei o bico na boca do Miguel. Ele estranhou uns segundos, depois começou a sugar com força, desesperado. Vi o mingau descendo, o rosto dele relaxando, os olhinhos fechando de satisfação. Senti meu peito apertar, de alívio, de gratidão, de vergonha por não conseguir alimentar meu próprio filho. O fazendeiro colocou um prato na minha frente. Pão com manteiga, queijo branco, doce de leite, café quente com leite, cheiro de comida de verdade, feita com cuidado. "Come", ele disse, sentando do outro lado da mesa com o próprio prato. Devagar. O estômago vazio não aguenta pressa. Comi. Devagar, como ele mandou, porque fazia dias que eu quase não comia nada. Cada garfada parecia acordar meu corpo inteiro, lembrando ele que ainda estava vivo, que ainda precisava funcionar. Comemos em silêncio. Ele não ficava me olhando, não ficava esperando eu falar. Só comia o pão dele, bebia o café, olhava pela janela para o quintal. Depois de um tempo, ele limpou a boca no guardanapo de pano e disse: "Meu nome é Sebastião, Sebastião Ferreira, mas todo mundo me chama de seu Tião. A senhora pode me chamar do que for mais confortável." Engoli o pedaço de pão que estava na boca. "Teresa", consegui dizer. "Meu nome é Teresa e meu filho é Miguel." Ele acenou com a cabeça como se estivesse gravando os nomes. "Teresa e Miguel", repetiu. "Bem-vindos." Foi só isso, mas a forma como ele falou, pausado, respeitoso, fez parecer que ele realmente queria dizer aquilo, que não era só palavra jogada no ar. Depois que terminamos de comer, ele lavou a louça enquanto eu segurava o Miguel, que tinha voltado a dormir, na minha barriga cheia. Eu ofereci ajuda, mas ele recusou. "Hoje não", disse. "Hoje a senhora só descansa." Mostrou o banheiro. Pequeno, com chuveiro elétrico velho, pia rachada, mas tudo limpo. Deixou uma toalha dobrada em cima da pia. "Vou buscar o berço no galpão", disse. "Se precisar de alguma coisa, é só chamar." E saiu, deixando a casa de novo naquele silêncio cheio de vento e cigarras. Tomei banho. Demorei debaixo da água morna, deixando a poeira, o suor, o medo escorrerem pelo ralo. Lavei meu cabelo. Lavei meu filho. Vesti uma das roupas limpas que ainda tinha na trouxa. Um vestido velho de algodão, desbotado, mas que cheirava a sabão. Quando voltei para o quarto, o berço já estava lá. Velho, de madeira escura, com um colchãozinho fino e um lençol limpo. Seu Tião tinha deixado ele montado no canto, perto da cama. Deitei o Miguel com cuidado. Ele nem acordou. Só virou a cabecinha para o lado e continuou dormindo, respirando devagar, tranquilo. Sentei na cama e olhei para ele. Para o berço. Para o quarto. Para a janela onde a tarde estava começando a esfriar. Naquele momento, eu não sabia o que vinha depois. Não sabia quanto tempo aquele homem ia deixar a gente ficar ali. Não sabia o que ele esperava de mim. Não sabia se eu ia conseguir reconstruir minha vida, ou se ia só sobreviver até a próxima tragédia. Mas naquele momento, meu filho estava dormindo em segurança. Minha barriga estava cheia. Meu corpo estava limpo.
E pela primeira vez, desde que o Joaquim morreu, eu senti que talvez, só talvez, eu conseguisse aguentar mais um dia. E depois, mais outro. E depois, mais outro. Até que um dia, quem sabe, aguentar deixasse de ser tão difícil. Fim do capítulo 2. Quando estiver pronto, me avise para continuar com o capítulo 3. Continue 23.38 Architected Chapter 3. Narrative with Emotional Depth and Sensory Detail. O usuário quer que eu continue com o capítulo 3. Preciso manter a narrativa em primeira pessoa, Teresa. Desenvolver a relação dela com seu Tião de forma gradual e respeitosa. Mostrar a rotina na fazenda e continuar trabalhando os temas de luto, reconstrução e a descoberta de propósito através do cuidado mútuo. Vou focar em Teresa começando a se adaptar à fazenda, revelações sobre o passado de seu Tião, a filha, a neta mencionadas, Teresa tentando encontrar seu lugar, ser útil, o cuidado silencioso e respeitoso entre os dois personagens, o desenvolvimento do Miguel, a solidão compartilhada transformando-se em companheirismo, manter o tom emocional profundo, mas sem exageros, descrições sensoriais do cerrado, da fazenda, da rotina rural. Capítulo 3 deve mostrar os primeiros dias na fazenda, a adaptação e começar a construir a relação de respeito e cuidado mútuo. Capítulo 3. Os primeiros dias. Acordei com o canto do galo. Ainda estava escuro. O Miguel dormia no berço, fazendo aqueles barulhinhos de bebê. Suspiros pequenos, movimentos de boca, como se estivesse sonhando com leite. Fiquei ali deitada, olhando para o teto de madeira, tentando lembrar onde eu estava. Não era a casa da sogra. Não era a estrada. Era outro lugar. Um lugar que cheirava a terra, a fumaça de lenha, a café passando em algum canto da casa. Levantei devagar. Meu corpo doía. Aquela dor de quem passou dias inteiros tensa, com medo, sem dormir direito. Vesti o vestido, prendi o cabelo num coque, lavei o rosto na bacia que tinha no quarto. O Miguel continuava dormindo. Abri a porta do quarto com cuidado. A casa estava silenciosa, mas já tinha luz vindo da cozinha. Caminhei pelo corredor. Seu Tião estava sentado à mesa, tomando café, lendo um almanaque velho. Levantou os olhos quando me viu. "Bom dia", disse, fechando o almanaque. "Bom dia", respondi, e minha voz saiu rouca de sono e de vergonha. Vergonha de estar ali, de estar usando a bondade dele, de não ter como pagar. "Café tá pronto." Ele apontou para a chaleira no fogão. "Tem pão na lata, manteiga na geladeira." Fui até o fogão, servi café para mim. Peguei um pão. Sentei na ponta da cadeira, como se não tivesse direito de ocupar espaço. Comemos em silêncio. Ele não fazia perguntas, não ficava me olhando. Só comia o pão dele, bebia o café, olhava pela janela para o dia clareando. Quando terminou, levantou, lavou a xícara, colocou o chapéu. "Vou pro curral", disse. "Ordenhar as vacas, soltar o gado. Se o menino acordar e precisar de mingau, é só fazer igual ontem. Panela tá limpa, leite tá na geladeira, maisena no armário." "Eu posso ir com o senhor?" Falei rápido antes que ele saísse. "Posso ajudar, sei trabalhar." Ele parou na porta, virou para mim. "Sei que sabe", disse, e a voz dele era calma, sem pressa. "Mas o menino é pequeno, precisa de cuidado, e a senhora precisa descansar. Trabalho sempre tem, descanso é que é raro." E saiu, deixando a porta da cozinha aberta, deixando o cheiro de café misturado com o cheiro de terra molhada do orvalho. Fiquei ali sentada, sozinha na cozinha dele, ouvindo o barulho distante de porteira abrindo, de boi mugindo, de balde batendo. Senti uma coisa estranha no peito. Não era alívio, não era gratidão, era algo mais confuso, como se eu não soubesse mais quem eu era sem trabalho, sem obrigação, sem alguém mandando em mim. O Miguel acordou chorando. Fui pro quarto, peguei ele, tentei amamentar. Mamou um pouquinho, mas logo ficou insatisfeito, chorando com fome.
Fiz o mingau como seu tião tinha ensinado. Aqueci o leite, misturei a maisena, mexi até engrossar. Enchi a mamadeira, testei no pulso, dei pro meu filho. Ele bebeu tudo, arrotou. Me olhou com aqueles olhos escuros e fundos, sérios demais para um bebê. Depois, voltou a dormir no meu colo, suado, pesado, confiante. Passei a manhã andando pela casa, não mexendo nas coisas, só olhando, tentando entender quem era o homem que vivia ali. A sala era simples. Sofá velho, coberto com uma manta de crochê desbotada. Mesa de centro com a Bíblia, uma caixinha de remédios, óculos de leitura. Na parede, um quadro da Santa Ceia, emoldurado, torto. Outro quadro menor de uma mulher. Cabelo preso, vestido de domingo, sorriso tímido. Devia ser a esposa dele. Estava morta pelo jeito que ele não falava dela. Na estante velha tinha livros, poucos, mas cuidados. Almanaque do Biotônico Fontoura, Bíblia Sagrada, grande, com capa de couro rachado. Um livro de orações, e no canto, escondido atrás dos outros, um álbum de fotografias. Não mexi, não era meu lugar, mas vi. Na cozinha, tudo era organizado com aquela precisão de quem vive sozinho e aprendeu a se virar. Panelas penduradas, pratos empilhados no escorredor, panos de prato dobrados, fogão a lenha bem cuidado, com as bocas limpas, cinzas recolhidas. No quintal, vi as galinhas ciscando, o pé de manga, uma horta pequena com couves murchas e uns pés de tomate. Tinha um varal vazio, um tanque de lavar roupa, um barril de água, nada de luxo, nada de sobra, mas tudo com seu lugar, tudo com sua função. Seu tião voltou perto do meio-dia, suado, com a camisa grudada nas costas, trazendo uma lata de leite fresco. Colocou a lata na pia, lavou as mãos, se serviu de água. Esquentou, disse, tirando o chapéu e passando a mão no cabelo molhado de suor. Eu posso fazer almoço. Ofereci de novo. Ele me olhou. Estava claro que ele não estava acostumado a ter ajuda, nem a aceitar. Sabe fazer arroz com pequi? Perguntou. Sei. Então tá bom, ele acenou. Tem pequi em conserva no armário. Tem arroz, tem uma carne seca que deixei de molho ontem. Foi pro banheiro. Ouvi o chuveiro ligando, aproveitei e comecei a preparar o almoço, com o Miguel dormindo no berço que seu tião tinha trazido para a cozinha. Picar a carne seca, refogar com alho e cebola. Cozinhar o arroz com os pequis, tomando cuidado com os espinhos, fritar uns ovos, fazer uma farofa simples. Quando ele voltou, de roupa limpa, cabelo penteado, a comida estava na mesa. Ele olhou. Não disse nada. Só sentou, se serviu, começou a comer. Depois de uns minutos falou. Tá bom, fazia tempo que eu não comia pequi feito direito. Foi só isso. Mas do jeito que ele falou, devagar, olhando para o prato, parecia que significava mais do que as palavras diziam. Comemos. Lavei a louça enquanto ele descansava na sombra da varanda. Depois ele voltou para o trabalho. Consertar cerca, disse. E eu fiquei ali, cuidando do Miguel, varrendo a casa, tentando me sentir menos intrusa. Foi assim nos primeiros dias. Eu acordava cedo, fazia café, cuidava do Miguel, fazia comida, lavava roupa no tanque, estendendo no varal para secar no sol quente do cerrado, varria a casa, limpava o fogão, tentava ser útil, tentava não ser peso. Seu tião trabalhava o dia inteiro. Levantava antes do sol, só voltava quando o sol estava se pondo. Homem calado, de poucas palavras, que vivia mais no silêncio do que na conversa. Mas um silêncio que não era vazio, era cheio de respeito, de cuidado, de atenção às pequenas coisas. Ele notava quando eu estava cansada, mesmo eu tentando esconder. Notava quando o leite do Miguel estava acabando. Notava quando eu esquecia de comer porque estava ocupada demais, tentando compensar a bondade dele com trabalho. No Teresa, ele dizia, sempre do mesmo jeito, pausado, sério. Senta,
come, descansa. E eu obedecia, porque a voz dele não era ordem, era cuidado. À noite, depois do jantar, a gente sentava na varanda. Ele numa cadeira de balanço, eu na outra, com o Miguel dormindo no meu colo. As cigarras cantavam, o vento trazia cheiro de terra. O céu estava cheio de estrelas, mais do que eu lembrava de ter visto na vida. Às vezes ele falava, pouco, mas falava, sobre a fazenda, sobre o gado, sobre a época da seca, sobre como o pequi estava escasso esse ano, sobre o vizinho que ia viajar para a cidade, nunca sobre ele, nunca sobre o passado, nunca sobre a mulher da foto na sala, nunca sobre a filha e a neta que ele tinha mencionado. E eu não perguntava, porque sabia o que era ter um passado que dói demais para falar. Mas uma noite, depois de uns 10 dias, ele falou. Estávamos na varanda. Eu estava embalando o Miguel, cantarolando baixinho uma cantiga que minha mãe cantava para mim quando eu era pequena. Seu tião estava quieto na cadeira dele, olhando para o escuro. Sua voz é bonita, ele disse de repente. Parei de cantar. Fiquei sem jeito. Minha filha também cantava. Continuou devagar. Para minha neta. Toda noite antes de dormir. Silêncio. Elas morreram, ele disse. E a voz dele não tremeu, mas ficou mais baixa, mais longe. Faz 3 anos. Acidente na estrada. Caminhão desgovernado. As duas de uma vez. Senti meu peito apertar. Minha esposa já tinha morrido fazia 5 anos. Derrame. Foi rápido. Ele parou. Passou a mão no rosto. Depois que elas foram embora, essa casa ficou vazia demais. Eu fiquei vazio demais. Olhou para mim. Por isso que quando vi a senhora na estrada, com um menino no colo, eu não consegui passar direto. Porque eu sei o que é perder tudo. E sei que ninguém deveria passar por isso sozinho. Não consegui responder. A garganta estava fechada. Ele levantou da cadeira devagar, como se o corpo doesse. Boa noite, Teresa. Boa noite, seu tião. Ele entrou. Fechou a porta do quarto dele. Fiquei ali sozinha na varanda, segurando meu filho, olhando para o céu estrelado, pensando que às vezes a dor tem jeito de juntar gente, não para curar, mas para dividir o peso, e isso já é alguma coisa. Fim do capítulo 3. Quando estiver pronto, me avise para continuar com o capítulo 4. Continue 23.4 Architected Chapter 4 Narrative Deepening Character Bonds and Emotional Growth. Sou usuário, quer que eu continue com o capítulo 4. Vou desenvolver mais a relação entre Teresa e seu tião, mostrando a evolução da convivência, a rotina se estabelecendo e começar a mostrar como Teresa está lidando com seu luto e sua nova realidade. Preciso manter a narrativa em primeira pessoa, com a voz de Teresa, e trabalhar os temas de a rotina se estabelecendo, Teresa começando a se reconstruir aos poucos, a relação de respeito mútuo crescendo, pequenos momentos de conexão humana, o Miguel crescendo, Teresa lidando com suas próprias feridas emocionais, talvez algum conflito ou desafio que mostre a força dela, desenvolvimento do vínculo entre ela, o bebê e seu tião. Vou manter o tom introspectivo, a linguagem regional apropriada e o ritmo pausado que caracteriza a narrativa até agora. Capítulo 4. Raízes no chão seco. O tempo passou devagar na fazenda, do jeito que o tempo passa no cerrado, pesado, quente, grudado na pele igual poeira vermelha. Uma semana virou 2, 2 viraram 1 mês. E de repente eu estava ali havia 6 semanas e a casa de seu tião tinha começado a parecer menos estranha. Não era minha, nunca seria, mas tinha deixado de ser completamente dele também. Pequenas coisas mudaram. A cozinha ganhou um pano de prato novo que eu costurei com retalhos. A horta do quintal, que estava morrendo de sede e abandono, voltou a ter cor depois que comecei a regar todo dia. As galinhas botavam mais ovos porque eu descobri que elas gostavam de restos de milho cozido. O fogão a lenha, que seu tião deixava acumular cinza, agora era limpo todo dia. E ele percebeu,
Não falou nada, mas percebeu. Eu via no jeito que ele olhava para a horta quando passava. No jeito que sentava para comer e ficava uns segundos a mais, olhando para o prato, como se estivesse lembrando de algo. No jeito que, às vezes, quando eu estava no quintal estendendo roupa, ele parava o que estava fazendo só para observar, quieto, com aquele olhar de quem não está acostumado a ter vida dentro de casa. O Miguel crescia. Já estava mais gordinho, mais esperto. Sorria quando via meu rosto. Chorava menos. Mamava na mamadeira sem reclamar. Meu leite tinha secado de vez, e eu aprendi a aceitar isso sem tanta culpa. Seu tião comprou latas de leite em pó na cidade. Disse que era para o menino crescer forte. Não cobrou nada. Toda vez que ele fazia isso, comprar leite, trazer um remédio que eu precisava, consertar o berço que tinha ficado manco, eu sentia um aperto no peito. Vergonha misturada com gratidão. Vontade de falar obrigada, mas com medo de que as palavras parecessem pequenas demais, perto do que ele estava fazendo. Então, eu retribuía do jeito que podia, cozinhando melhor, cuidando da casa com mais atenção, consertando as roupas velhas dele que estavam rasgadas, pregando botões que faltavam, costurando barra que tinha soltado. A gente não falava sobre isso, mas era como se tivesse um acordo silencioso entre nós. Ele cuidava de mim e do Miguel dando teto e comida. Eu cuidava dele dando a casa viva de novo. Foi numa quinta-feira que tudo mudou um pouco. Eu estava no quintal lavando roupa no tanque, com o Miguel deitado numa manta na sombra da mangueira. O sol estava alto, queimando a cabeça, secando a roupa quase na hora que eu estendia. Ouvi barulho de motor, olhei e vi uma caminhonete entrando pelo portão, diferente da de seu tião, mais nova, azul, com adesivo de agropecuária na traseira. Enxuguei as mãos no avental e fiquei ali parada, sem saber se devia ir até a frente ou ficar onde estava. Um homem desceu, alto, barrigudo, chapéu novo. Tinha uns 50 anos, cara de quem comia bem e falava alto. Ele olhou para casa, para o quintal, e então me viu. "Ô moça!" gritou. "Cadê o tião?" "Tá no pasto", respondi, sem sair do lugar. "Deve voltar pro almoço." Ele veio caminhando até o quintal, olhando para tudo com aquela curiosidade invasiva. "Naí, você é nova aqui", disse, parando perto do tanque, olhando para mim de um jeito que me deixou desconfortável. "Sou. Parenta dele?" "Não." "Então o quê? Empregada?" Não respondi, porque eu mesma não sabia. Ele sorriu de canto, daquele jeito que homem sorri quando acha que entendeu algo que não devia. "Ah, entendi", disse, baixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo. O velho se animou, arrumou companhia. Senti o rosto esquentar, de raiva, de vergonha. "Não é isso", falei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Não precisa ficar sem graça, moça. Homem sozinho tem suas necessidades, e viúva bonita também, né?" Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz de seu tião vindo da lateral da casa. "Mário!" O homem virou. Seu tião estava parado ali, sujo de terra, com a enxada na mão, olhando para o visitante com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Dura, fechada. "Ô tião!" O homem tentou sorrir. "Tava te esperando, compadre." "Eu vi. E vi também você desrespeitando quem tá na minha casa." O tal Mário ficou sem graça. "Não foi desrespeito, tião. Só estava conversando com a moça aqui." "Dona Teresa", seu tião corrigiu. "O nome dela é Dona Teresa. E ela não tá aqui para receber gracinha de ninguém." Silêncio pesado. Mário tentou rir, mas saiu forçado. "Calma, tião. Não precisa ficar bravo. Eu só... O que você veio fazer aqui, Mário?" "Vim falar daquele gado que você ia vender. Mas se tá ocupado, volto outro dia." "Volta." Mário olhou para mim, para seu tião, e entendeu que não tinha mais conversa. Voltou para a caminhonete, ligou o motor e foi embora levantando poeira. Fiquei ali parada, ainda sentindo o coração batendo rápido, as mãos molhadas apertando o pano de prato.
Seu Tião ficou parado também, olhando a caminhonete sumir na estrada. Depois, soltou a enxada, tirou o chapéu, passou a mão no cabelo. Desculpa por isso, ele disse sem olhar para mim. Não foi culpa do senhor. Foi sim. Eu devia ter avisado o pessoal da região que a senhora está aqui como... Parou. Procurou as palavras. Como alguém que eu tô ajudando. Não como... Parou de novo. Eu entendo, falei. Porque era verdade. Eu entendia. Ele finalmente olhou para mim. As pessoas vão falar, disse, e tinha cansaço na voz dele. Vão inventar história. Vão achar que sabem o que está acontecendo aqui dentro. Mas eu não ligo para o que os outros pensam. Nunca liguei. Só quero que a senhora saiba que pode ficar aqui sem medo, sem dever nada, sem ter que aguentar falta de respeito. Senti a garganta apertar. Obrigada. Foi tudo que consegui dizer. Ele acenou com a cabeça, pegou a enxada de novo e voltou para o trabalho. Eu voltei para o tanque, continuei lavando roupa, mas minha cabeça estava longe, pensando nas palavras dele, pensando no jeito que ele tinha me defendido, pensando que fazia muito tempo que alguém me tratava com dignidade. E pensando que, pela primeira vez, desde que o Joaquim morreu, eu não me sentia como um peso, não me sentia como caridade, me sentia como alguém que importava. Naquela noite, depois do jantar, seu Tião não saiu direto para a varanda como sempre fazia. Ficou na mesa, mexendo no café, olhando para a xícara. Teresa, chamou quando eu estava lavando a louça. Virei. Senta aqui um pouco. Sequei as mãos, sentei na cadeira em frente a dele. O Miguel dormia no berço, no quarto. A casa estava quieta, só com o barulho do vento nas folhas lá fora. Eu preciso te falar uma coisa, ele começou. Para deixar claro, meu coração apertou. Achei que ele ia dizer que eu tinha que ir embora, que tinha ficado tempo demais, que as pessoas estavam falando e ele não podia mais me manter ali, mas não foi isso. Você não me deve nada, ele disse olhando firme nos meus olhos. Eu trouxe você para cá porque quis, porque era a coisa certa a fazer, não porque esperava alguma coisa em troca. Eu sei, seu Tião, deixa eu terminar. Ele levantou a mão. Você está trabalhando demais, está tentando compensar, está tentando pagar dívida que não existe. E eu entendo, eu faria o mesmo. Mas não precisa. Você pode ficar aqui só cuidando do seu filho, só descansando, só se curando. Não precisa cozinhar todo dia, não precisa lavar minha roupa, não precisa cuidar da horta. Mas eu quero, falei rápido. Eu preciso fazer alguma coisa, seu Tião. Preciso me sentir útil. Preciso... Parei. A voz tremeu. Preciso sentir que eu tenho valor. Ele ficou quieto, olhando para mim. Você tem, disse finalmente. Você sempre teve. Não porque trabalha, não porque é útil, só porque existe, só porque é mãe, só porque está tentando recomeçar. Isso já é valor suficiente. Senti as lágrimas subindo. Tentei segurar, mas não consegui. Começaram a cair, silenciosas, quentes. Desculpa, murmurei, limpando o rosto com as costas da mão. Não pede desculpa por chorar, ele disse devagar. Choro não é fraqueza, é limpeza. Ficamos ali em silêncio, eu chorando baixinho, ele esperando eu me recompor. Depois de um tempo, ele levantou, foi até o armário, pegou uma garrafa de cachaça velha e 2 copinhos. Bebe, disse servindo para mim. Só um pouco, para acalmar. Bebi. Ardeu na garganta, mas esquentou o peito. Seu Tião bebeu também, de uma vez só. Minha filha chorou muito quando a mãe dela morreu, ele disse olhando para o copo vazio. Achava que não ia conseguir continuar. Achava que tinha perdido tudo, mas continuou. Cuidou da filha dela, cuidou dessa casa, cuidou de mim. E foi feliz de novo, do jeito dela. Ele olhou para mim. Você também vai ser, não do jeito que era antes, mas de um jeito novo. E tá tudo bem. Limpei as lágrimas. Respirei fundo. Obrigada, disse. E dessa vez a palavra saiu cheia. Cheia de tudo que eu não conseguia falar. Ele acenou com a cabeça. Vem, disse levantando.
Vamos sentar na varanda. O céu tá bonito hoje. Fomos. Sentamos nas cadeiras de balanço. O céu estava mesmo bonito, cheio de estrelas, lua crescente, vento morno trazendo cheiro de capim. E ali, naquele silêncio compartilhado, naquela noite de quinta-feira comum, eu senti algo que não sentia fazia tempo. Paz. Não felicidade, ainda não, mas paz. Aquela paz de quem encontrou um lugar para descansar. Um lugar para respirar. Um lugar para começar de novo, mesmo sem saber direito como. E por enquanto, isso era suficiente. Fim do capítulo 4. Quando estiver pronto, me avise para continuar com o capítulo 5. Continue 23, 43 Architected Narrative Continuation, Maintaining Cultural Authenticity and Emotional Restraint. O usuário quer que eu continue com o capítulo 5. Vou manter a estrutura estabelecida. Narrativa em primeira pessoa. Teresa. Desenvolvimento emocional gradual. Relação respeitosa entre Teresa e seu Tião. Exploração dos temas de cura, pertencimento, reconstrução. Detalhes sensoriais do cerrado brasileiro. Diálogos naturais e pausados. Evitar pressa no desenvolvimento do relacionamento. Manter a autenticidade cultural e regional. No capítulo 5, posso explorar Teresa se integrando mais à comunidade local. Desenvolvimento da rotina e do vínculo com a fazenda. Possíveis desafios externos, fofoca, julgamento. Crescimento do Miguel, aprofundamento sutil da relação de respeito e cuidado mútuo. Teresa começando a se sentir mais enraizada. Talvez algum evento que teste essa nova estabilidade. Capítulo 5. O peso do olhar alheio. 2 meses na fazenda. O Miguel já tinha 4 meses e meio, estava mais rechonchudo, mais esperto, já seguia meu rosto com os olhos, já sorria quando eu cantava, já segurava meu dedo com força quando eu oferecia. Ver ele crescendo saudável, com a barriga cheia, com sono tranquilo, me dava uma alegria pequena, mas verdadeira, do tipo que a gente aprende a valorizar quando já passou fome de alegria. A rotina tinha se estabelecido. Acordar com o galo, fazer café, cuidar do Miguel, preparar almoço enquanto seu Tião trabalhava no pasto, lavar roupa, cuidar da horta, alimentar as galinhas, varrer a casa, cozinhar jantar, sentar na varanda depois que o sol se punha. Não era uma rotina emocionante, mas era segura. E segurança, para quem já viveu no fio da navalha, vale mais que emoção. Seu Tião continuava homem de poucas palavras, mas tinha uma gentileza constante nas coisas pequenas. Ele sempre trazia alguma coisa da cidade quando ia. Sabonete que cheirava melhor, um pente novo porque o meu tinha quebrado, tecido para eu fazer fralda para o Miguel. Nunca fazia alarde. Só deixava as coisas em cima da mesa e dizia: trouxe isso aqui, achei que ia ser útil e pronto. Às vezes, à noite, ele contava histórias sobre a fazenda, sobre o tempo que o pai dele tocava aquele lugar, sobre as cheias antigas do rio, sobre o ano que a seca matou metade do gado. Nunca sobre a esposa, nunca sobre a filha e a neta. Essas feridas ainda eram fundas demais, eu entendia, porque eu também não falava do Joaquim, não falava da sogra, não falava de como eu tinha chegado ali. Ele já sabia e não precisava reviver. A gente vivia no presente, só no hoje, sem cutucar o passado, sem fazer planos para o futuro, só vivendo. Mas o mundo lá fora não estava satisfeito com isso. A fofoca tinha começado devagar. Primeiro foi o Mário, aquele homem grosso que tinha vindo na fazenda. Depois foi a dona da venda, onde seu Tião comprava mantimento. Depois foi o pessoal da igreja, que seu Tião frequentava todo domingo, mas tinha parado de ir depois que eu cheguei. Viúvo morando com viúva. Mulher nova, sozinha com homem velho. Devem estar vivendo em pecado. Ela deve ter se aproveitado da bondade dele. Deve estar de olho na terra. Eu não ouvia diretamente, mas sabia, porque seu Tião voltava da cidade com o rosto mais fechado.
porque a vizinha que trazia ovos de vez em quando tinha parado de aparecer. Porque quando eu ia buscar água no poço perto da estrada, as pessoas que passavam olhavam, mas não cumprimentavam. Eu estava acostumada a ser julgada. Tinha sido julgada a vida inteira, por ser órfã, por casar com quem não tinha dinheiro, por não conseguir dar filho logo, por enviuvar cedo. Julgamento não era novidade, mas doía do mesmo jeito. Doía porque eu não estava fazendo nada de errado. Doía porque seu Tião estava sendo arrastado para a lama por causa de mim. Doía porque não importava o que eu fizesse, sempre ia ter alguém pensando o pior. Foi numa segunda-feira que a coisa explodiu. Eu estava no quintal estendendo roupa quando ouvi vozes na frente da casa. Vozes de mulher, várias. Parei o que estava fazendo e fui até a lateral da casa só para espiar. Eram 3 senhoras, todas de igreja pelo jeito. Vestidos recatados, cabelos presos, terços no pescoço. Uma delas eu reconheci. Era Dona Conceição, que tinha uma vendinha na beira da estrada. Elas estavam conversando com seu Tião na varanda. Ele estava de pé, chapéu na mão, ouvindo com aquela paciência cansada de quem já sabe o que vem por aí. Seu Tião, o senhor sabe que a gente tem muito respeito pelo senhor. Dona Conceição falava alto para todo mundo ouvir. Mas essa situação está causando falatório. Está dando mau exemplo. Mau exemplo de quê? A voz dele estava calma, mas firme. De uma mulher morando na casa de um homem sem ser casada, sem ser família. Outra senhora respondeu: isso não está certo aos olhos de Deus. Dona Teresa está aqui porque precisava de ajuda, porque estava na rua com um bebê no colo. Eu só fiz o que qualquer cristão devia fazer. Mas cristão ajuda diferente, seu Tião. Dona Conceição insistiu. Cristão ajuda com dinheiro, com comida, com oração. Não traz a mulher para dentro de casa. E onde eu devia ter colocado ela? Na rua? Tem abrigo na cidade, tem casa de caridade, que está lotada, que não aceita mãe com bebê pequeno. Eu fui atrás antes de trazer ela para cá. Não tinha lugar. Silêncio desconfortável. Seu Tião... A terceira senhora falou, com voz mais suave, mas não menos firme. O senhor é homem de bem, mas a aparência importa. E a aparência é que o senhor está vivendo em pecado com essa moça. Eu não estou vivendo em pecado com ninguém. A voz de seu Tião subiu um pouco, e era raro ele levantar a voz. Dona Teresa dorme no quarto dela. Eu durmo no meu. Ela cuida da casa porque quer, não porque eu obrigo. Não tem nada de errado acontecendo aqui. Mas o povo está falando, seu Tião. Então o problema é do povo, não meu. Dona Conceição suspirou, daquele jeito dramático. Nós só viemos aqui porque nos preocupamos com o Senhor, com a alma do Senhor. O padre está preocupado também. Disse que se o senhor não resolver isso, vai ter que tomar uma atitude. Que atitude? Pode não dar mais comunhão para o senhor. Pode não deixar o senhor participar da igreja. Seu Tião ficou quieto. Vi pelo jeito que ele ficou tenso que aquilo doeu. Ele era homem de fé. Ia na igreja todo domingo antes de eu chegar. A Bíblia, na mesinha da sala, não era enfeite. Estava gasta de tanto ser lida. Mas então ele falou: se a igreja acha que ajudar quem precisa é pecado, então eu prefiro ficar fora da igreja. As 3 mulheres ficaram boquiabertas. Seu Tião! Dona Conceição colocou a mão no peito, escandalizada. O senhor não está falando sério. Tô falando sim. Dona Teresa vai ficar aqui enquanto ela quiser e precisar. Se isso é problema para vocês, para a igreja, para quem quer que seja, o problema é de vocês, não meu e não dela. O senhor vai se arrepender dessa decisão. A segunda senhora avisou, com um tom de ameaça. Já me arrependi de muita coisa na vida. Seu Tião disse, e a voz dele voltou a ficar calma, mas tinha aço embaixo. Mas ajudar quem precisa nunca vai ser uma delas. As mulheres perceberam que não iam conseguir nada ali. Deram meia volta, desceram da varanda, entraram na caminhonete de uma delas e foram embora levantando poeira indignada.
Seu Tião ficou parado na varanda, segurando o chapéu, olhando para a estrada. Eu saí do canto onde estava escondida e fui até ele. Meu coração batia forte, mistura de vergonha, de raiva, de gratidão. Seu Tião, chamei baixinho. Ele virou. Eu não quero causar problema para o senhor, falei, e minha voz tremeu. Se a igreja, se o povo, se está ficando difícil, eu posso ir embora. Posso tentar arrumar outro lugar. Eu não quero que o senhor perca. Você não vai a lugar nenhum, ele me cortou. E eu não perdi nada. Perdi foi tempo ouvindo gente que se diz cristã, mas não sabe o que é caridade de verdade. Mas o senhor gosta de ir na igreja. E agora por minha causa. Teresa, ele colocou o chapéu de volta na cabeça. Eu vou te falar uma coisa que meu pai me ensinou. Igreja não é prédio. Igreja não é padre. Igreja não é gente fofoqueira. Igreja é onde tem amor. Tem cuidado, tem compaixão. E isso aqui, ele apontou para o chão, para a fazenda, para a casa. Isso aqui está sendo mais igreja do que aquele lugar cheio de julgamento já foi. Senti as lágrimas subindo de novo. Parecia que eu vivia chorando. Mas eram lágrimas diferentes agora. Não de dor, mas de algo que eu não sabia nomear direito. Agora para de pensar em ir embora, ele disse, mais suave. E vai fazer aquele arroz com pequi que eu gosto, que eu tô com fome. Sorri. Foi um sorriso pequeno, tremido, mas verdadeiro. Tá bom, disse. Ele entrou para lavar as mãos. Eu voltei para o quintal, terminei de estender a roupa e fui para a cozinha. Mas enquanto eu picava a carne, enquanto refogava o alho, enquanto mexia o arroz, eu pensava. Pensava em como seu Tião tinha aberto mão da igreja por mim. Pensava em como ele tinha me defendido sem pestanejar. Pensava em como, pela primeira vez na vida, alguém tinha escolhido ficar do meu lado, mesmo quando custava caro. E pensava que talvez, só talvez, eu estava começando a criar raízes naquele chão seco. Não raízes profundas ainda, mas raízes, pequenas, frágeis, tentando se segurar. E isso já era mais do que eu tinha quando cheguei. À noite, depois do jantar, seu Tião saiu para a varanda como sempre. Mas dessa vez, ele levou a Bíblia. Sentou na cadeira de balanço, abriu na marcação de fita vermelha e começou a ler em voz baixa. Não para mim, para ele mesmo, mas alto o suficiente para eu ouvir. Era o Evangelho de Mateus, o trecho sobre ajudar o próximo. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Ele leu devagar, pausado, como se estivesse gravando cada palavra. Quando terminou, fechou a Bíblia, ficou olhando para o céu. Minha mãe lia isso para mim quando eu era menino, disse. Dizia que era a única coisa que Deus pedia de verdade, que a gente cuidasse um do outro. Sua mãe era sábia, falei, embalando o Miguel, que estava quase dormindo. Era, ele concordou, e ela teria gostado de você. Olhei para ele surpresa. De mim? De você? Do jeito que você cuida do seu filho, do jeito que você não desistiu, do jeito que você continua, mesmo quando está difícil. Não soube o que responder, ficamos ali no silêncio, no canto das cigarras, no vento morno, nas estrelas. E pela primeira vez eu me permiti pensar uma coisa perigosa. Talvez eu pudesse ficar. Não para sempre. Nada era para sempre, mas por um tempo suficiente para me curar, para criar meu filho, para aprender a viver de novo. E talvez, só talvez, aquele velho fazendeiro de poucas palavras e muito coração também estivesse se curando. Cada um à sua maneira, cada um no seu tempo, mas juntos naquele pedaço de chão seco que aos poucos estava aprendendo a florescer de novo. Fim do capítulo 5. Quando estiver pronto, me avise para continuar com o capítulo 6. Continuum 23.45 Plotted, Chapter 6, Narrative Arc with Character Development Focus. O usuário quer que eu continue com o capítulo 6. Vamos ver onde estamos na história.
Teresa está na fazenda há 2 meses. Miguel tem 4 meses e meio. Seu tião defendeu Teresa das mulheres da igreja. Ele escolheu ficar ao lado dela, mesmo custando sua participação na igreja. Estão criando raízes, curando-se mutuamente. A relação entre eles está se aprofundando, mas de forma respeitosa. Para o capítulo 6, preciso continuar desenvolvendo a relação entre Teresa e seu tião. Mostrar mais da transformação de Teresa. Talvez introduzir um novo desafio ou momento. De virada, manter a narrativa em primeira pessoa de Teresa. Trabalhar bem o capítulo com 1201. 500 palavras. Manter a profundidade emocional e os detalhes do cerrado. Avançar a história sem pressa, mas com desenvolvimento. Possíveis temas para o capítulo 6. Teresa começando a se sentir mais dona da própria vida. Algum evento que aprofunde a conexão entre ela e seu tião. Talvez uma crise ou desafio que eles enfrentem juntos. Desenvolvimento do Miguel Teresa enfrentando seus próprios demônios internos. Talvez alguém da cidade trazendo notícias ou problemas. Vou focar em mostrar Teresa ganhando mais. Em confiança, talvez tendo que tomar uma decisão importante ou enfrentar algo sozinha, mostrando seu crescimento. Capítulo 6. Aprendendo a ficar de pé. 3 meses e meio na fazenda. O Miguel já completava 5 meses. Estava sentando com apoio, rindo alto, agarrando tudo que via pela frente. Tinha o sorriso do pai, largo, de boca aberta, com os olhos apertando junto. Cada vez que eu via aquele sorriso, meu coração doía e curava ao mesmo tempo. O calor de dezembro tinha chegado com força. O cerrado estava mais seco ainda, mais rachado, mais sedento. Seu tião acordava mais cedo para aproveitar o frescor da manhã. Voltava na hora do almoço com a camisa encharcada de suor. Descansava na sombra e só voltava para o trabalho quando o sol começava a baixar. A rotina continuava, mas algo tinha mudado em mim. Não era uma mudança grande, daquelas que a gente percebe de uma hora para outra. Era pequena, sutil, como água pingando em pedra. Não muda nada num dia, mas com o tempo faz buraco. Eu tinha parado de pedir licença para tudo. Parado de me desculpar por existir, parado de cozinhar como quem está pagando dívida e começado a cozinhar como quem está cuidando de casa. Pequenas coisas, mas que faziam diferença. Tinha começado a reorganizar a cozinha do jeito que fazia mais sentido. Tinha plantado manjericão e hortelã na horta. Tinha costurado uma cortina nova para o quarto do Miguel com um tecido que seu tião trouxe da cidade. Tinha até pendurado uma fotografia minha com o Miguel na parede, coisa que antes eu jamais teria coragem de fazer, porque não me sentia no direito de deixar marca naquela casa. Mas agora deixava, porque aquela casa, de alguma forma torta e inesperada, tinha virado minha também. Seu tião percebeu, não falou nada, mas percebi que ele percebeu, no jeito que ele olhava para as cortinas novas. No jeito que ele comia o tempero diferente que eu tinha posto no feijão. No jeito que ele parava na porta do quarto do Miguel e ficava uns segundos olhando para o berço, para o brinquedinho de pano que eu tinha costurado, para a vida que estava crescendo ali dentro. Uma vez, eu o peguei olhando para a foto na parede, eu segurando o Miguel, os dois sorrindo, num dia de sol. Ele ficou ali parado, com aquela expressão que eu já conhecia. Aquela expressão de quem está lembrando de quem não está mais aqui. Quando ele percebeu que eu tinha visto, deu um meio sorriso. "Tá bonita a foto", disse. "Obrigada." Ele ficou mais uns segundos. Fazia tempo que essa casa não tinha foto nova. E saiu, deixando o peso daquelas palavras no ar. Foi numa quinta-feira, no meio da tarde, que tudo mudou de novo. Eu estava na cozinha, fazendo doce de leite. Seu tião tinha trazido leite demais da ordenha e ia estragar se não usasse. O Miguel dormia no berço, no quarto. A casa estava quieta, só com o barulho da colher de pau raspando no fundo do tacho de cobre. Ouvi barulho de motor,
Olhei pela janela e vi uma caminhonete desconhecida parando na frente da casa. Não era dia de visita. Não estava esperando ninguém. Um homem desceu. Jovem, uns 30 anos, roupa de cidade, chapéu limpo. Tinha uma pasta debaixo do braço. Olhou para casa, conferiu um papel na mão e veio caminhando até a varanda. Enxuguei as mãos no avental e fui até a porta. "Boa tarde", ele disse, tirando o chapéu. "A senhora é Teresa?" Meu coração apertou. Ninguém vinha aqui procurar por mim. Ninguém sabia que eu estava aqui. "Sou", respondi, e minha voz saiu mais fraca do que eu queria. "Meu nome é Júlio. Sou escrevente do cartório de Santa Rita do Cerrado. Vim trazer uma notificação para a senhora." Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. "Notificação?" Ele abriu a pasta, tirou um envelope pardo, estendeu para mim. "A senhora tem 15 dias para se apresentar no cartório. É sobre a herança do falecido Joaquim Ferreira da Silva." Peguei o envelope com a mão tremendo. Olhei para o nome escrito: Joaquim Ferreira da Silva, meu marido, morto fazia 4 meses. Herança? Repeti sem entender. Mas ele não tinha nada. A gente não tinha nada. "Tinha sim, senhora", Júlio explicou com voz profissional, mas não sem gentileza. "Um lote de terra, pequeno, mas registrado em nome dele. Ficava no povoado de Água Limpa, herança do avô. A senhora, como viúva, tem direito, mas precisa apresentar documentos e assinar uns papéis." Fiquei ali parada, segurando o envelope, tentando processar. Joaquim tinha terra e eu não sabia. "A mãe dele..." comecei. "Dona Marlene também foi notificada", ele disse. "Mas ela não tem direito sobre a terra, só a senhora e o filho quando crescer." "Por que ela não me falou?" Perguntei mais para mim mesma do que para ele. Júlio deu um meio sorriso torto. "Isso a senhora vai ter que perguntar para ela, não é?" Colocou o chapéu de volta. 15 dias, senhora Teresa. Depois disso, a terra pode ser considerada abandonada e passar para o município." "Tá bom?" consegui dizer. "Obrigada." Ele acenou, voltou para a caminhonete e foi embora. Fiquei na varanda segurando o envelope, sentindo o sol quente batendo na cabeça, ouvindo o motor se afastando na estrada de terra. Terra. Joaquim tinha deixado terra. Para mim, pro Miguel, algo que era meu, que era nosso, algo que Dona Marlene tinha escondido de mim. Quando seu tião voltou, já era quase de noite. Eu tinha tirado o doce de leite do fogo, tinha dado banho no Miguel, tinha feito janta, mas minha cabeça estava longe. O envelope estava em cima da mesa, ainda fechado. Ele entrou, viu meu rosto, viu o envelope. "O que foi?" perguntou tirando o chapéu. Contei tudo. Sobre o escrevente, sobre a terra, sobre Dona Marlene ter escondido de mim. Ele ficou quieto, ouvindo. Depois pegou o envelope, abriu, leu o documento com cuidado. "É verdade", disse, devolvendo o papel para mim. "Você tem direito. É terra pequena, pelo que está escrito aqui. Mas é terra. Dá para plantar, dá para vender, dá para deixar para o menino quando ele crescer." Sentei na cadeira, de repente cansada demais para ficar de pé. "Ela sabia", murmurei. "Dona Marlene sabia que essa terra existia e me botou para fora da casa mesmo assim. Me deixou na rua sabendo que eu tinha direito a alguma coisa. Tem gente que é assim", seu tião disse, sentando também. "Tem gente que prefere ver os outros sem nada só para não ter que dividir o que não é nem deles." "O que eu faço?" perguntei, olhando para ele. "Você vai lá, assina os papéis, pega o que é seu." "Mas eu não sei fazer isso sozinha. Não sei lidar com cartório, com documento, com... Eu vou com você", ele disse, simples assim. Levantei os olhos, surpresa. "O senhor não precisa." "Eu sei que não preciso." Ele me cortou. "Mas vou mesmo assim. Amanhã de manhã a gente vai para a cidade. Resolve isso de uma vez. E o trabalho aqui? Trabalho espera. Isso não pode esperar." Senti aquele aperto no peito de novo. Gratidão.
vergonha, algo mais que eu não sabia nomear. Obrigada, falei, e minha voz saiu fina. Ele acenou com a cabeça. Agora vem comer, tá esfriando. Comemos. Mas eu mal sentia o gosto da comida. Minha cabeça estava em outro lugar. Estava pensando que eu tinha terra, que eu tinha algo meu, que eu não era só uma viúva sem nada, dependendo da bondade alheia. Tinha raiz, tinha chão, tinha futuro possível, e estava pensando em Dona Marlene, na maldade de esconder aquilo de mim, de me jogar na rua sabendo que eu tinha direito a algo, mas também estava pensando que, se ela não tivesse feito aquilo, eu nunca teria acabado naquela estrada. Nunca teria encontrado seu Tião, nunca teria achado esse lugar onde eu estava aprendendo, devagar, a ficar de pé de novo. Às vezes, o pior que acontece com a gente acaba levando para o melhor. Não justifica a maldade, mas mostra que Deus, ou o destino, ou sei lá o quê, tem uns caminhos tortos que a gente só entende depois. Naquela noite, depois que botei o Miguel para dormir, sentei na cama e abri o envelope de novo. Li cada palavra do documento, cada linha, cada vírgula. Lote rural número 47, medindo aproximadamente 2 hectares, localizado no povoado de Água Limpa, distrito de Santa Rita do Cerrado. 2 hectares. Não era muito, mas era meu. Fechei os olhos e tentei imaginar aquele pedaço de chão. Será que tinha casa? Será que tinha água? Será que dava para plantar alguma coisa? Será que eu conseguiria tocar aquilo sozinha? Será que eu queria? Porque a verdade que eu estava começando a admitir baixinho para mim mesma, era que eu estava bem ali, na fazenda do seu Tião, naquela casa simples, naquela rotina sem emoção, mas cheia de segurança. Eu estava bem. E a ideia de sair, de ter que recomeçar de novo em outro lugar, me dava um medo que eu não esperava sentir. Mas a terra era minha, era do Miguel, e eu não podia simplesmente ignorar isso. Guardei o envelope debaixo do travesseiro. Deitei. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o Miguel respirar no berço, ouvindo o vento nas árvores lá fora, ouvindo o silêncio pesado da noite do cerrado. E pela primeira vez em muito tempo, eu rezei. Não pedi nada, só agradeci. Agradeci por estar viva, por meu filho estar vivo, por ter encontrado aquele velho fazendeiro de coração enorme. E pedi forças para tomar a decisão certa, qualquer que fosse. Porque pela primeira vez eu tinha escolha. E escolha, para quem nunca teve, é ao mesmo tempo libertação e terror. Fim do capítulo 6. Quando estiver pronto, me avise para continuar com o capítulo 7. Continue 23. 47 Architected Penultimate Chapter Trajectory with Emotional Depth and Character Development. Estou no capítulo 7 de 8. Este é o penúltimo capítulo, então preciso começar a encaminhar a história para o desfecho. Algumas coisas importantes para trabalhar neste capítulo: a ida ao cartório com seu Tião, o confronto ou reencontro tenso com Dona Marlene, a descoberta sobre a terra, como ela é, o que representa Teresa começando a tomar uma decisão sobre seu futuro, o aprofundamento da relação entre Teresa e seu Tião, mas sempre respeitoso, sempre delicado. Preparar o terreno emocional para o último capítulo. Preciso manter a voz de Teresa em primeira pessoa, a narrativa densa, emocional, mas contida, o ritmo, lento e contemplativo, os detalhes sensoriais do cerrado, o desenvolvimento gradual dos sentimentos, a autenticidade dos diálogos. Este capítulo deve mostrar Teresa ganhando mais força, mais certeza de si mesma, mas ainda com toda a vulnerabilidade que a torna humana. Capítulo 7. O que é meu por direito. Saímos cedo. O sol ainda estava nascendo quando a caminhonete velha de seu Tião balançou pela estrada de terra em direção à cidade. Eu estava no banco do passageiro, com o Miguel no colo, vestida com o único vestido decente que eu tinha, azul marinho, de manga comprida, que seu Tião tinha trazido da cidade semana passada, dizendo que
Achou no varal da vizinha que estava vendendo roupa usada. Eu sabia que ele tinha comprado novo, mas não discuti. A viagem era longa, quase 2 horas de estrada esburacada, poeira vermelha, sol esquentando rápido. Seu Tião dirigia concentrado, desviando dos buracos piores, parando quando algum gado atravessava a pista. Não falávamos muito, mas era um silêncio confortável. O silêncio de quem não precisa preencher o vazio com palavra. Santa Rita do Cerrado apareceu aos poucos. Primeiro, as casas espalhadas na beira da estrada. Depois, o asfalto rachado. Depois, a praça da igreja, o mercado, a farmácia, o posto de gasolina. Cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo e fofoca viaja mais rápido que notícia. O cartório ficava numa casa antiga no centro, pintada de amarelo desbotado, com uma placa de madeira escrita à mão pendurada na porta. Seu Tião estacionou na frente. "Quer que eu vá com você?" perguntou. "Quero", respondi sem hesitar. Ele acenou com a cabeça. Descemos. Eu segurava o Miguel com um braço e o envelope com a outra mão. Meu coração batia rápido. Não tinha voltado àquela cidade desde o enterro do Joaquim. Não queria estar ali, mas precisava. Empurramos a porta. Uma sineta velha tilintou. O lugar cheirava a papel velho, mofo e café requentado. Tinha uma mesa na frente com uma mulher de meia-idade datilografando devagar, óculos no nariz, cabelo preso num coque apertado. "Bom dia", disse seu Tião tirando o chapéu. A mulher levantou os olhos. Olhou para mim. Reconheceu. Pelo jeito que seus olhos se arregalaram um pouco, ela sabia quem eu era. "Bom dia", ela respondeu com voz profissional, mas curiosa. "Em que posso ajudar?" "Vim por causa da notificação", falei, estendendo o envelope. "Sobre a herança." Ela pegou, abriu, leu rapidamente. "Ah, sim, a viúva do Joaquim Ferreira." Olhou para mim de novo, agora com mais atenção. "A senhora precisa falar com o escrivão. Vou chamar ele." Levantou e desapareceu por uma porta nos fundos. Fiquei ali parada, segurando o Miguel, sentindo o peso dos olhos de seu Tião ao meu lado, me dando força silenciosa. A mulher voltou com um homem mais velho, de bigode grisalho, camisa social amarrotada, óculos de grau grosso. "Senhora Teresa?" Ele estendeu a mão. "Sou Geraldo, escrivão do cartório. Seja bem-vinda." Apertei a mão dele. "Obrigada." Ele olhou para seu Tião. "O senhor é Sebastião Ferreira. Vim acompanhar." "Entendo." O escrivão fez um gesto. "Por favor, venham comigo." Seguimos ele por um corredor estreito até uma sala pequena, com uma mesa cheia de papéis, estantes abarrotadas de processos amarelados pelo tempo, ventilador de teto girando devagar, sem refrescar nada. Sentamos. Seu Tião ficou de pé no canto, respeitoso, mas presente. O escrivão abriu uma pasta, tirou vários documentos. "Bem, senhora Teresa, a situação é a seguinte." Ele ajeitou os óculos. Seu falecido esposo, Joaquim Ferreira da Silva, era proprietário de um lote de terra no povoado de Água Limpa. 2 hectares, herança do avô paterno, passada para ele quando o avô morreu, há uns 10 anos. A terra nunca foi vendida, nunca foi trabalhada. Tá lá, abandonada. "Por que ninguém me contou?" perguntei, e minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. O escrivão suspirou. "Porque a família não quis que a senhora soubesse. A mãe dele, Dona Marlene, veio aqui algumas vezes tentando contestar a herança. Dizia que a senhora não tinha direito, que não era casamento válido, que não sei mais o quê. Mas a documentação tá toda certinha. A senhora era casada no civil, tem certidão, tem direito legal." Senti algo quente subindo no peito. Raiva. Raiva de Dona Marlene. Raiva de tudo. "Ela tá sabendo que eu vim aqui hoje?" "Tá. Foi notificada também. Tem direito de contestar se quiser, mas duvido que consiga. E se ela contestar, vai para juiz e o juiz vai dar razão para a senhora porque a lei é clara."
Respirei fundo. O Miguel mexeu no meu colo, começando a ficar inquieto. O que eu preciso fazer? Assinar uns documentos? Apresentar RG, certidão de casamento, certidão de óbito do seu esposo, certidão de nascimento do seu filho. Tem tudo isso? Tenho. Passei a próxima hora assinando papéis. Seu Tião ficou ali o tempo todo, quieto, segurando o Miguel quando meus braços cansaram, me passando caneta quando a minha falhou, me dando água quando minha garganta secou. Finalmente, o escrivão juntou tudo, carimbou, arquivou. Pronto, disse. A terra agora está oficialmente registrada no seu nome. A senhora é a dona legal. Pode vender, pode alugar, pode morar, pode fazer o que quiser. Posso ver a terra? Pode. Fica a uns 15 quilômetros daqui. Tem uma estradinha de terra que dá acesso. Não tem casa, só o terreno. Mas tem água. Tem um córrego que passa nos fundos. E o solo é bom se a senhora quiser plantar. Acenei com a cabeça. Não sabia ainda o que ia fazer com aquilo. Mas era meu. Finalmente, tinha algo meu. Agradecemos e saímos. Quando atravessamos a porta do cartório de volta para a rua, senti como se tivesse passado por uma batalha. Cansada, tensa, mas vitoriosa. Quer ir ver a terra? Seu Tião perguntou, colocando o chapéu de volta. Quero. A estradinha que levava para a água limpa era ainda pior que as outras. Estreita, cheia de pedras, cercada de capim seco e árvores tortas. A caminhonete chacoalhou por quase meia hora até chegarmos num lugar que não parecia nada especial. Não tinha placa, não tinha cerca, só uma trilha que entrava mato adentro. Deve ser aqui, seu Tião disse, olhando um papel com instruções que o escrivão tinha dado. Descemos. Eu segurava o Miguel, ele pegou um facão velho que tinha na caçamba da caminhonete. Entramos pela trilha, abrindo caminho no mato, desviando de espinhos, espantando mosquitos. E então chegamos. Era só um pedaço de chão. 2 hectares de terra vermelha, capim seco, algumas árvores espalhadas, pequi, mangaba, jatobá. No fundo, como o escrivão tinha dito, tinha um córrego pequeno, quase seco pela época da seca, mas ainda com água correndo devagar entre as pedras. Nada de especial, nada de bonito. Mas era meu. Caminhei pelo terreno devagar, sentindo a terra rachada debaixo dos meus pés, olhando para o céu enorme, para o horizonte longe, para o silêncio que só era quebrado pelo canto de cigarra e pelo vento nas folhas. Seu Tião ficou perto da caminhonete, me dando espaço, me deixando sentir. Parei perto do córrego, ajoelhei, ainda segurando o Miguel. Coloquei a mão na água. Estava fresca, limpa. Joguei um pouco no rosto. Molhei os pés do meu filho, que riu daquele jeito gostoso de bebê. E ali, ajoelhada naquela terra que era minha, eu chorei. Chorei por tudo. Pela morte do Joaquim, pela maldade da sogra, por ter ficado na rua com um bebê no colo, por ter sido salva por um estranho, por estar ali, viva, inteira, dona de algo. Chorei até não ter mais lágrima. Quando levantei, limpei o rosto, sequei os olhos. Seu Tião tinha se aproximado, respeitoso, esperando. É um bom pedaço de terra, ele disse, olhando ao redor. Dá para fazer muita coisa aqui. Dá, concordei. Tem água, tem sombra, tem futuro. Olhei para ele. O senhor acha que eu consigo tocar isso sozinha? Ele ficou quieto por uns segundos. Então falou. Acho que você consegue fazer qualquer coisa que decidir fazer, Teresa. Você é mais forte do que pensa. Não me sinto forte. Ninguém se sente, mas a gente é. Fiquei olhando para a terra, para o córrego, para o céu. Eu não sei o que fazer, admiti. Não sei se fico aqui, se vendo, se... Parei. Eu gosto de morar na sua fazenda, seu Tião. Gosto da rotina. Gosto da paz. Gosto de... Não terminei, mas ele entendeu. Você não precisa decidir hoje. Ele disse, gentil. Essa terra não vai sumir. Pode ficar comigo o tempo que quiser. E quando sentir que está pronta para decidir, decide. E se eu decidir ficar lá na fazenda? Para sempre?
Ele me olhou. Aqueles olhos fundos, cansados, mas gentis. Então fica. Mas o que o povo vai falar? O que a igreja vai... Teresa, ele me cortou, firme, mas suave. Eu já te disse, eu não ligo para o que os outros falam. Nunca liguei e não vou começar agora. Mas o Senhor... Eu tô velho, Teresa. Já vivi mais da metade da minha vida. Já perdi todo mundo que eu amava. Já passei anos inteiros sozinho naquela casa, esperando a morte chegar. E aí você apareceu, com um menino, com vida, com futuro. E essa casa acordou de novo. Ele parou. A voz dele estava mais rouca. Então, se você quiser ficar, fica. Se quiser ir embora, vai com minha bênção. Mas saiba que essa casa é sua também, por quanto tempo você quiser. Não consegui falar. A garganta estava fechada de novo. Ele percebeu. Vem, disse. Vamos voltar, tá ficando tarde. Voltamos para a caminhonete. Saímos daquele pedaço de chão que era meu, mas que eu ainda não sabia o que fazer com ele. A viagem de volta foi silenciosa, mas era um silêncio diferente. Cheio, pesado, cheio de coisas não ditas, mas sentidas. Quando chegamos na fazenda, o sol já estava se pondo. O céu estava pintado de laranja e rosa, do jeito que só o cerrado sabe fazer. Seu tião estacionou, desligou o motor. Teresa, ele chamou antes que eu descesse. Virei. Obrigado por me deixar ir com você. Eu que agradeço, seu tião. O senhor não precisava... Precisava sim. Ele olhou para mim. Você não é só alguém que eu estou ajudando. Você é... Parou, procurou as palavras. Você é família agora. Você e o menino. E família a gente não deixa passar por essas coisas sozinha. Senti o peito apertar. Aquela palavra. Família. Fazia tanto tempo que eu não pertencia a uma família. Obrigada. Foi tudo que consegui dizer. Ele acenou. Desceu da caminhonete. Eu desci também. E enquanto ele ia para o curral fazer a última ronda do dia, enquanto eu entrava na casa e começava a preparar o jantar, enquanto o Miguel brincava com um paninho no chão da cozinha, eu pensei, talvez eu não precisasse escolher entre a terra que era minha e a casa que tinha virado minha também. Talvez eu pudesse ter as duas. Talvez eu pudesse guardar a terra para o Miguel, para quando ele crescesse, e ficar ali, naquela fazenda, naquela casa, com aquele velho de coração enorme que tinha me salvado sem pedir nada em troca. Não como hóspede, não como empregada, não como caridade, mas como família. E pela primeira vez desde que o Joaquim morreu, eu senti algo parecido com esperança de verdade. Não esperança de que as coisas iam voltar a ser como eram antes, mas esperança de que elas podiam ser boas de um jeito diferente. De um jeito novo, de um jeito que eu ainda estava aprendendo a construir. Fim do capítulo 7. Quando estiver pronto, me avise para continuar com o capítulo 8, o capítulo final. Continue. 23. 49. Architected Final Chapter Closure Honoring Characters Emotional Journey. Este é o capítulo final da história. Preciso trazer um fechamento satisfatório para a jornada de Teresa, mantendo a autenticidade emocional e o tom realista da narrativa. Elementos importantes a incluir: a decisão final de Teresa sobre seu futuro, a consolidação da relação com seu tião como família, o crescimento pessoal de Teresa, de alguém que se via sem valor para alguém que reconhece sua força, um momento de confronto ou resolução com Dona Marlene, opcional mas poderoso, a aceitação da comunidade ou a decisão de não se importar com ela, o futuro do Miguel, um final que seja esperançoso mas realista, sem ser açucarado, mostrar que a cura é um processo contínuo, não um destino final. Vou focar em um evento que força Teresa a tomar uma decisão. Crescimento interno de Teresa, ela se vê de forma diferente, consolidação do vínculo familiar com seu tião, aceitação de que ela merece estar ali, um fechamento que honre a jornada dela sem ser um final feliz e real. O capítulo deve ter entre 2.500 e 3.000 palavras para manter o padrão dos anteriores. Capítulo 8. Plantar no chão que escolhi. 6 meses na fazenda.
O Miguel completou 7 meses na semana passada. Já ficava sentado sozinho, já engatinhava pelo chão da casa, já balbuciava sons que pareciam querer dizer alguma coisa. Tinha o jeito esperto do pai, mas meu rosto, meus olhos escuros, minha testa larga, meu nariz pequeno. Março tinha chegado com as primeiras chuvas. Depois de meses de seca, o cerrado voltou a respirar. A terra vermelha bebeu água até não aguentar mais. O capim ganhou cor. O córrego encheu. As cigarras deram lugar ao coachar dos sapos. Tudo mudou. Tudo renasceu. E eu também. Não foi mudança grande. Não acordei num dia diferente. Foi aos poucos, como as chuvas que vêm devagar e vão encharcando tudo sem a gente perceber. Eu tinha parado de me sentir provisória. Tinha parado de arrumar a mala mentalmente toda noite, esperando o dia que seu tião ia me pedir para sair. Tinha começado a falar, nossa casa, em vez de a casa dele. Tinha começado a fazer planos para o mês que vem, para o ano que vem, sem medo de estar invadindo um futuro que não era meu. A horta estava grande agora. Alface, couve, tomate, jiló, quiabo, tudo plantado pelas minhas mãos, tudo crescendo forte. As galinhas botavam ovos todo dia. Tinha até vendido uns para a vizinha que voltou a vir aqui depois que viu que a gente não ligava para fofoca. Seu tião tinha engordado um pouco, não muito, mas o suficiente para eu notar. Comida feita com atenção todo dia faz diferença. Ele também sorria mais. Não aquele sorriso largo de boca aberta, mas aquele sorriso pequeno, de canto de boca, que é o jeito de homem velho de mostrar que está contente. A gente tinha virado família de verdade, não pela lei, não pela igreja, mas pelo jeito que ele pegava o Miguel no colo quando chegava do trabalho, suado e cansado, mas feliz de ver o menino sorrindo para ele, pelo jeito que eu consertava a camisa dele sem ele pedir, pelo jeito que a gente sentava na varanda toda noite e ficava ali, em silêncio, só existindo junto. Família não é sempre sobre sangue, às vezes é sobre escolha, sobre quem fica, sobre quem cuida. Foi numa sexta-feira que Dona Marlene apareceu. Eu estava no quintal colhendo tomate quando ouvi o barulho de motor. Levantei a cabeça e vi a caminhonete velha dela parando na frente da casa. Meu estômago revirou. Não havia desde o dia que ela me botou para fora, desde o dia que me jogou na estrada com meu filho recém-nascido no colo. Ela desceu. Estava mais velha, mais curvada, mais cinzenta. Vestia preto ainda, como se estivesse de luto eterno pelo filho. Fiquei parada onde estava, segurando o balde de tomate, esperando. Não ia até ela. Se tinha algo a dizer, que viesse até mim. Ela olhou para casa, para o quintal, para mim, e veio caminhando devagar, pisando duro, com aquela cara fechada que eu conhecia bem. Teresa, disse parando a uns 3 metros de mim. Dona Marlene, silêncio pesado. Ela olhou para o balde de tomate, para a horta, para a roupa no varal. Você tá morando aqui? Tô. Com esse homem, com seu tião. Ele me deu abrigo quando a senhora me deixou na rua. Ela apertou a boca. Nunca gostou de ser lembrada das coisas que fez. Vim falar sobre a terra, disse, indo direto ao ponto. Não tem nada para falar. A terra é minha. O cartório já decidiu. Aquela terra era do meu sogro, do pai do Joaquim. Não é justo você ficar com ela. O Joaquim era meu marido. A lei diz que é minha e do meu filho. Seu filho. Ela cuspiu as palavras com amargura. Esse menino que eu nem sei se é filho dele de verdade. Senti o sangue ferver. Larguei o balde no chão com força. A senhora não tem direito de falar isso, falei, e minha voz saiu firme, dura, diferente. O Miguel é filho do Joaquim. E a senhora sabe disso. O que a senhora não aguenta é ter perdido o controle sobre mim. É isso que está doendo. Ela deu um passo para frente, ameaçadora. Você é uma aproveitadora. Sempre foi. Pegou meu filho. Agora pegou a terra. E agora está se aproveitando desse velho aí. Eu não me aproveito de ninguém, respondi. E não recuei. Eu trabalho, eu cuido, eu planto. Eu sustento meu filho. Coisa que a senhora nunca me deu chance de fazer.
Você não passa de uma... Chega! A voz veio de trás dela. Seu tião tinha saído da casa e estava parado na varanda, olhando para a cena. Não estava gritando, mas a voz dele tinha um peso que fez Dona Marlene se virar. Eu disse, aqui é propriedade privada, ele disse descendo os degraus devagar. E a senhora não foi convidada. Eu vim falar com ela, não com o senhor. E já falou, agora pode ir embora. Eu tenho direito de... A senhora não tem direito nenhum aqui. Seu tião me cortou, parando ao meu lado. A terra já foi decidida. É de Teresa, legalmente. E moralmente também, já que a senhora tentou esconder isso dela. Dona Marlene ficou vermelha. Vocês vão se arrepender. Os dois. Vivendo em pecado, dando mau exemplo, enganando a justiça. A única pessoa aqui que devia se arrepender é a senhora, eu disse, e minha voz não tremeu. Por ter botado uma mãe com bebê recém-nascido na rua, por ter escondido a herança, por ter tentado tirar de mim e do meu filho o único pedaço de chão que a gente tem direito. Você não merecia, meu filho. Talvez não, mas ele me escolheu, e eu amei ele de verdade. Coisa que a senhora nunca fez. Amou ele como propriedade, não como pessoa. Ela ficou sem palavras, abriu a boca, fechou, abriu de novo, mas nada saiu. Agora sai da minha casa, falei firme, e não volta mais. Dona Marlene me olhou com ódio, puro ódio, mas ódio misturado com algo mais. Derrota. Ela tinha perdido. E sabia. Virou as costas, caminhou até a caminhonete, entrou batendo a porta, ligou o motor, deu ré com força e saiu levantando poeira raivosa. Fiquei ali parada, tremendo, sentindo a adrenalina correr nas veias, o coração batendo descompassado. Seu tião colocou a mão no meu ombro. Você tá bem? Respirei fundo, soltei o ar devagar. Tô, disse. E era verdade. Eu estava bem. Pela primeira vez na vida, eu tinha enfrentado Dona Marlene. Tinha me defendido. Tinha dito não. E o céu não desabou. O chão não se abriu. Eu não morri. Eu só fiquei de pé. Naquela noite, depois do jantar, seu tião e eu ficamos na varanda mais tempo que o normal. O Miguel dormia no berço, dentro de casa. A chuva tinha esfriado o ar. Cheirava a terra molhada, a mato verde, a vida. Eu nunca tinha feito isso, falei, quebrando o silêncio. Feito o quê? Me defendido. Dito não. Obrigado. Ele ficou quieto, balançando na cadeira. E como foi? Pensei. Assustador, admiti. Mas bom, como se eu tivesse encontrado um pedaço de mim que eu nem sabia que existia. Sempre existiu, ele disse. Só estava escondido, esperando a hora certa de aparecer. Olhei para ele. Pro perfil cansado, pro cabelo grisalho, pro rosto marcado pelo tempo e pelo sol. Seu tião, eu preciso te falar uma coisa. Ele virou a cabeça. Fala. Eu decidi o que vou fazer com a terra. Decidiu? Decidi. Vou guardar pro Miguel. Quando ele crescer, ele decide se quer plantar, vender, morar, mas até lá eu quero ficar aqui, com o Senhor, se o Senhor deixar. Ele ficou quieto, tão quieto, que por um segundo eu achei que tinha dito algo errado. Mas então ele falou, eu ia ficar triste se você fosse embora. O Senhor ia? Ia. Ele olhou para as próprias mãos. Essa casa estava morta, Teresa. Eu estava morto, só esperando o fim. Mas aí você chegou, com um menino, com vida, e tudo acordou de novo. Eu também acordei, falei baixinho. Eu estava morta por dentro quando o Senhor me pegou naquela estrada. Morta de dor, de medo, de vergonha. Mas o Senhor me tratou como gente, me deu dignidade, me deu tempo para me curar. Você se curou sozinha, ele disse. Eu só dei o lugar. Não, o Senhor deu mais que lugar. O Senhor deu família. Ele olhou para mim e pela primeira vez vi os olhos dele marejados. Você também me deu família, disse, e a voz dele estava rouca. Você e o menino, vocês me deram motivo para acordar todo dia, para plantar, para cuidar, para viver. Estendi a mão. Ele pegou, mão grande, calejada.
quente. Ficamos ali, de mãos dadas, dois sobreviventes de tempestades diferentes, dois náufragos que se acharam no meio do nada e decidiram construir uma ilha juntos. Não era amor romântico, não era paixão, não era nada que as pessoas esperariam, mas era amor do jeito mais verdadeiro, o amor de quem cuida, de quem fica, de quem escolhe todo dia estar ali. Os meses passaram, o Miguel cresceu, começou a andar, começou a falar, chamava seu Tião de vô, e seu Tião derretia toda vez, mesmo tentando fingir que não. A horta virou roça pequena, plantamos milho, feijão, mandioca. Seu Tião me ensinou, eu aprendi. Vendíamos o excedente na cidade, compramos 2 vacas leiteiras, fazíamos queijo. A vida continuava, simples, trabalhosa, mas cheia. A fofoca continuou. Sempre ia continuar, mas a gente parou de ligar. Não voltamos para a igreja, mas rezávamos em casa, líamos a Bíblia juntos e eu tinha certeza de que Deus, se existia, entendia. Dona Marlene nunca mais voltou. Soube depois que ela tinha mudado para a cidade grande, morar com uma irmã. Melhor assim. A terra de água limpa continuou lá, guardada, esperando o Miguel crescer. Às vezes eu ia lá com seu Tião, só para olhar, para planejar, para sonhar com o futuro do meu filho. E um dia, quando o Miguel completou 2 anos, seu Tião chamou o padre da cidade vizinha. Um padre novo, que não julgava. Pediu para ele abençoar a casa, abençoar nossa família. Não foi casamento, não foi adoção, foi só uma bênção, mas significou tudo. Porque oficializou o que a gente já sabia, que éramos família, que aquela casa era nossa, que aquele pedaço de chão seco do cerrado era nosso lugar no mundo. Hoje, olhando para trás, eu vejo tudo diferente. Vejo que a dor que quase me destruiu foi a mesma dor que me trouxe até aqui. Vejo que a maldade de Dona Marlene, sem querer, me empurrou para o melhor que já me aconteceu. Vejo que o abandono me ensinou a ficar de pé sozinha. E que ficar de pé sozinha me preparou para aceitar ajuda quando ela apareceu. Aprendi que a gente não precisa ser forte o tempo todo. Que quebrar não é o fim. Que pedir ajuda não é fraqueza. Que aceitar bondade não é dívida. Aprendi que família não é só sangue. É quem aparece, é quem fica. É quem escolhe todo dia estar ali, mesmo quando é difícil. Aprendi que eu tenho valor, não porque sou útil, não porque trabalho, só porque existo, só porque respiro, só porque continuo tentando. E aprendi que às vezes Deus, ou o destino, ou a vida, coloca a gente nos lugares mais improváveis, com as pessoas mais inesperadas, para nos ensinar que ainda vale a pena acreditar em bondade. Seu Tião me salvou naquela estrada, mas eu também salvei ele. A gente se salvou um ao outro, e isso eu acho é o que a vida devia ser. Gente salvando gente, sem esperar nada em troca, só porque é o certo a fazer. Esta noite, sentada na varanda, com o Miguel dormindo no meu colo, com seu Tião na cadeira ao lado, lendo a Bíblia em voz baixa, com o cheiro de chuva vindo de longe, com as estrelas aparecendo no céu limpo, eu pensei, eu sou feliz. Não daquele jeito de conto de fada, não daquele jeito que eu imaginava quando era moça e sonhava com o futuro, mas feliz do jeito real, do jeito que dói às vezes, do jeito que cansa, do jeito que exige esforço todo dia. Feliz de estar viva, de ter meu filho saudável, de ter um teto, de ter comida, de ter alguém que me olha com respeito. Feliz de ter raízes, de ter chão, de ter lugar. E quando o Miguel acordou, chorando baixinho com fome, quando eu o levantei e o levei para dentro, quando seu Tião fechou a Bíblia e disse, "Boa noite, Teresa", quando eu respondi, "Boa noite, seu Tião", quando deitei na minha cama, no meu quarto, na minha casa, eu agradeci. Agradeci pela estrada que me trouxe até aqui. Agradeci pela dor que me ensinou a ser forte. Agradeci pelo fazendeiro que parou quando todo mundo passou reto. E agradeci por ter aprendido finalmente que eu mereço estar aqui.
que eu mereço ser cuidada, que eu mereço ter paz, que eu mereço viver e que a vida, mesmo depois de tudo, ainda pode ser boa. Só precisa de gente disposta a plantar no chão que escolheu e regar todo dia, com paciência, com fé, com amor. Fim. Epílogo. 10 anos depois, o Miguel tinha 12 anos, alto, esperto, estudando na escola da cidade. A terra de Água Limpa tinha virado um pomar pequeno, manga, goiaba, caju. Seu tião, com 75 anos, já não trabalhava tanto, mas ainda acordava cedo, ainda tomava café comigo, ainda sentava na varanda toda noite. E eu, Teresa, viúva que um dia foi abandonada numa estrada com um bebê no colo, agora era mãe, agricultora e filha de coração de um velho que me ensinou que bondade não precisa de razão, só precisa de escolha. E eu escolho todo dia estar aqui, neste chão, nesta casa, nesta vida que construí com minhas próprias mãos, a vida que quase me foi tirada, mas que eu aprendi a reconquistar, raiz por raiz, dia após dia, até criar a floresta que hoje me dá sombra. Fim.